Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. E hoje estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando a lição de adulto, que tem como título o Corpo de Cristo, tratando sobre a igreja, o Corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar da lição de número 10. Olha aí que maravilha, já estamos na lição de número 10. Você que está acompanhando aí, está sendo uma bênção, uma maravilha. Estamos aprendendo da palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo aqui neste canal, porque nós estamos aqui para falarmos da palavra do Senhor nosso Deus e que você venha ter muito proveito, assim, dos ensinamentos. Olha só, você que ainda não se inscreveu neste canal, vai aí, se inscreva neste canal, Teologia Simples e Direta, deixa aí o seu like, comente também, porque é muito importante você comentar, Os seus comentários é muito importante para que a gente venha estar assim, trazendo mais assuntos para você, para que você possa estar entendendo da palavra de Deus. Compartilhe também este vídeo, divulgue para que as pessoas possam estar assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje vamos falar do assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha que maravilha, já estamos na lição de número 10. Olha só, a lição de número 10, esse trimestre está sendo uma bênção. Então, nos acompanhe, fique até o final, não perca, eu creio que você vai assim aprender muito da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aí, olha só. A lição de número 10, ela traz como título a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Olha, a lição de número 9 falou sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. E hoje nós iremos comentar sobre a ceia do Senhor. Tá vendo? Para você que já é cristão, que já é membro de alguma igreja, você sabe o quanto é importante a ceia do Senhor. Então hoje nós vamos procurar mostrar de forma simples e direta para que você possa entender mais sobre a ceia do Senhor. Escute bem, o textual diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26. E a verdade prática diz assim, a ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, a ceia é muito importante para você que é cristão, você que serve ao Senhor Jesus. E para você que ainda não tomou sua decisão, que você possa se converter, aceitar Jesus como seu Salvador, para que você possa participar deste ato tão importante que é a ceia do Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 34. É neste capítulo que o apóstolo Paulo ele vai tratar de forma minuciosa, tirar algumas dúvidas daqueles crentes lá de Corinto, daquela cidade de Corinto, a respeito da ceia do Senhor. Tinha muitas dúvidas ali, tinha muitas coisas que muitas vezes não estava condizendo com a palavra do Senhor nosso Deus, com a ordenança do Senhor Jesus, com aquilo que Cristo passou para os apóstolos. Mas Paulo ele vai mostrar de uma forma bem clara, como que realmente celebra-se a ceia, a importância da ceia e o que é a ceia do Senhor. E hoje nós iremos mostrar para você. Olha só, na lição 9 nós falamos sobre sacramento. Lembra que o batismo, para algumas tradições religiosas, o batismo era um sacramento. Também, para muitas tradições religiosas, a ceia do Senhor é um sacramento, é chamada de Eucaristia, que existe algo espiritualista assim na ceia. E a gente vai mostrar aqui simplesmente a perspectiva bíblica do que é a ceia. Pronto, olha só. A Bíblia vai nos mostrar que a ceia ela é o que? Uma ordenança dada à igreja de Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que deu a ceia como uma ordenança para a sua igreja, para que a igreja pudesse desfrutar deste momento tão sublime que é participar da comunhão. Então a gente vai ver que, diferentemente de que muitos pensam que a ceia é um sacramento, então a gente vai ver completamente diferente. A gente vai entender que a ceia ela é uma ordenança, e uma ordenança que tem muito significado. Os seus elementos, a gente vai ver que tem muito significado e é muito importante para o cristão ele entender. Porque quando ele entende, ele se apropria desse conhecimento, fica mais fácil para que ele possa servir ao Senhor Jesus com alegria e participar da ceia, Passar pelo processo para participar da ceia do Senhor Jesus.
Também a gente vai mostrar aqui que a ceia do Senhor é algo que deve ser celebrado com alegria, com júbilo, né? Porque nós estamos ali fazendo algo que está lembrando do Senhor, uma ordenança que foi o Senhor que nos deu, e existe um significado muito grande, e também a alegria, o júbilo é importante na celebração da ceia do Senhor Jesus. Vamos aí. O escritor, ele divide a lição em 3 capítulos, né, em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo tópico fala sobre o propósito da ceia do Senhor, tá bom? E o terceiro tópico fala sobre o modo de celebração da ceia do Senhor, tá certo? Então, esses são os tópicos que nós iremos trabalhar. Mas antes disso, vamos aqui recapitular, vamos melhorar isso aqui para que você possa entender o conhecimento. Olha só, a ceia, em primeiro lugar, a ceia do Senhor, ela tem tríplice sentido: passado, tá bom? Que lembrando a morte de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Também ela tem um significado presente do estado de comunhão do crente com Jesus, né? Vai lembrar daqui quem ele era antes e hoje em que ele está em Cristo Jesus. E também a ceia, ela tem uma celebração, tem um sentido no futuro, que é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Então, quando nós celebramos a ceia, a gente celebra nesses 3 sentidos: passado, presente e futuro. E a ceia também, ela tem os seus elementos, e foi o próprio Senhor Jesus que instituiu. O pão, representando o sangue, o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, e o vinho, que é representando o símbolo do sangue de Jesus. Então a gente vai mostrar como que realmente a ceia do Senhor tem esse sentido simbólico, e que é muito importante. E os elementos, ele é encarregado de uma espiritualidade, porque quando o crente está celebrando, ele está em memória de Cristo. Porque foi o próprio Senhor Jesus que ele pediu para que celebrasse desse jeito. Então vamos aí. Olha só. Desde a tradição primitiva, né, na igreja primitiva, a ceia, ela era uma celebração, era um ponto central na adoração daqueles cristãos, tá bom? E na liturgia mais antiga a gente vai ver que tinha louvor, tinha ação de graça, tinha celebração da ceia todos os domingos pela comunidade, existia pregação da palavra, leitura. A gente vai ver que a ceia estava incorporada nesse culto, na liturgia de todos os cristãos naquela época. Isso é registro histórico de muitos historiadores da igreja. Eles vão mostrar que a ceia do Senhor sempre esteve presente na comunidade cristã. Não é algo novo, é algo antigo, porque foi uma instituição dada pelo Senhor Jesus. E os cristãos, eles sempre celebravam, né? Geralmente era no domingo. As comunidades, os cristãos, eles se reuniam, e ali, né, tinha aquela festa de ação de graça, né, que adorava o Senhor, tinha um culto e adoração ao Senhor, e celebravam a ceia todos juntos. E olha só, é importante lembrar de que até o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a ceia ela era celebrada de uma forma coletiva. Toda a igreja participava, todos os membros participavam. Mas aí, durante a trajetória histórica, né, a gente vai ver que foi perdendo essa essência, foi perdendo realmente esse sentido de todos participarem. E foi perdendo realmente a identidade da ceia. Muitos foram perdendo, muitas comunidades cristãs, né? Então, durante a Idade Média, a gente vai ver que a ceia foi mudada até o mesmo jeito de celebrar, né? Até o nome mudou para a Eucaristia, ela tornou-se mais clericalizado, e isso foi um problema muito grande. Mas, após a Reforma Protestante, a gente vai ver que conseguiu resgatar isso aí, essa questão da ceia, para que todos pudessem realmente participar, porque foi o próprio Senhor Jesus que instituiu para toda a igreja essa questão de participar da ceia, do seu corpo e também do seu sangue. Então, muitos reformadores, muitos teólogos na época, eles entendiam que a ceia não era para algumas pessoas, né, somente os clérigos participar, os clérigos, de maneira alguma, mas toda a igreja, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que estavam realmente diante do Senhor Jesus. Então, aí surgiu essa ideia de sacramento, né? Naquela época, muitas pessoas, né, durante a Idade Média, a Baixa Idade Média,
existiam pensamentos e que a ceia era um sacramento, e os elementos da ceia era como se fosse uma oferta, né? Sempre que tinha era uma oferta, um sacrifício para Deus, e esquecendo de que o sacrifício de Jesus, para a gente que serve ao Senhor, que entende a palavra de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi único e definitivo. Então, não existe todo momento que vá fazer um sacramento, participar de uma ceia, ser um sacrifício a Jesus, não, porque o sacrifício foi feito única vez e de forma definitiva pelo nosso Senhor Jesus. Então a gente vai ver que sempre existiu esse debate da ceia, né? Era o sacramento, os elementos da ceia, com relação até mesmo ao modo simbólico, se era um modo literal ou simbólico, existia sempre essas problemáticas na ceia. A gente vai ver que existia um debate, né, muito acaloroso assim, entre Lutero e Zwinglio, né, relacionado a isso, né? Mesmo após a Reforma Protestante, ainda existiam alguns assuntos que não estavam bem ajustados relacionados à ceia, né? Uns viam um modo mais literal, outro modo mais simbólico, mas é o que a palavra de Deus nos mostra, que é apenas um símbolo. É um símbolo, mas um símbolo que tem muita representatividade, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, a gente vai perpassar por estes caminhos para que você possa entender, né, de forma simples e direta, assim, acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aí, olha só. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O romanismo compreende de forma literal as expressões dadas por Jesus em referência aos elementos da ceia, né? Que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 22, versículo 19, Jesus ele diz, né? Este é meu corpo e este é o meu sangue. Jesus, quando ele fala isso aí, ele está falando de uma forma, lógico, que é simbólica. Mas, né, por muito tempo, a tradição católica ela entendia isso de uma forma literal. Como que era isso? O que eles entendiam? Eles entendiam que durante a ceia, os elementos, o pão e o vinho, eles se convertiam. Eles se convertiam no corpo e no sangue de Jesus. Essa é uma doutrina chamada, um modo de pensar chamado transubstanciação. Ele se transfigurava, transubstituía naquilo ali, né? Realmente se formava o corpo e o sangue de Jesus, os elementos. E aí a gente vai ver que isso foi um problema muito grande, que durante a Idade Média, né, os reformadores, eles tiraram esta lógica aí, porque não existe esse negócio de se transformar. No momento da celebração, os elementos se transformam mesmo no corpo e no sangue de Jesus. Não, Jesus ele não falou de maneira nenhuma dessa forma. A gente vai ver que existe esse problema de interpretação, interpreta de forma literal. E isso trouxe um problema muito grande, né? Porque muitos, até hoje, eles acreditam nessa doutrina da transubstanciação. E isso realmente não era o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que o seu sangue, o pão e o vinho representavam, simbolizavam o seu sangue e o seu corpo. Então, essa questão de transubstanciação é um conceito que não cai bem, é uma doutrina, um pensamento totalmente errado e que a gente discorda completamente. A gente vai olhar que quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente precisa entender os estilos literários e também os estilos e figuras de linguagem, né? A gente tem que saber se a forma é literal, se é simbólica, e isso é o princípio básico de hermenêutica, de interpretação. Então, querer fazer uma doutrina de uma forma desse jeito assim, não dá certo de jeito nenhum. Mas a gente vai observar que eles creem nisso, tem muitos ainda que creem nisso, que no momento da oração, né? E você está ali realmente bebendo sangue e comendo do corpo de Jesus. De maneira nenhuma, são apenas os elementos, né, feitos por mão, ou até mesmo outro vindo de uma árvore, que simbolizam, representam o sangue do Senhor Jesus. E a gente vai ver que Jesus ele usou essa linguagem metafórica em vários e vários textos da Bíblia, principalmente no Evangelho de João. Ele fala em João 10, fala que ele é a porta, é o pastor das ovelhas. Em João 15 ele fala que é a videira verdadeira. Enfim, a gente vai ver que ele tem várias linguagens que é figurada, e a gente precisa sim entender essa linguagem para a gente compreender a Bíblia de uma forma
melhor. Então esses textos ele não pode ser interpretado de uma forma literal, mas ver que realmente era de forma simbólica, né? Então a transubstanciação ela cai por terra completamente, que não tem lógica alguma. Por outro lado, após a Reforma Protestante, né, Lutero, a gente, né, já falou sobre Lutero aqui, e muitos conhecem Lutero, e quem não conhece, Lutero foi o grande reformador da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E ele vai diverge, né, nesse conceito da ceia do Senhor. Mas só que Lutero, ele ao invés ele discorda da transubstanciação, e agora o que ele vai fazer? Ele nega que os elementos, né, o pão e o vinho, eles se transformam no sangue. Aí agora ele vai querer arrumar e criar outra doutrina que também não cai legal, né? Para quê? Lutero vai dizer o seguinte, que o corpo, os elementos não se transformam no corpo e no sangue de Jesus, mas no momento em que é celebrada a ceia, naquele momento, Jesus ele está presente fisicamente no corpo e no sangue. Então, ele troca a transubstanciação pela consubstanciação, que é uma doutrina luterana até hoje. Então, ele tenta resolver uma coisa e a gente vai ver que ele acaba trazendo outro problema. Né? A transubstanciação é um problema, quanto também a consubstanciação de Lutero é outro problema. Ele quis, né, se desvencilhar de um problema e aí acabou conseguindo outro problema. Então Lutero ele acreditava piamente nisso. E ele teve muitos discursos calorosos com Zwingli, né, porque Zwingli ele discordava completamente tanto da transubstanciação quanto da consubstanciação. E aí estabelece um diálogo, né, fervoroso ali entre os dois, porque Zwingli vai dizer que Lutero estava completamente errado, que realmente a ceia, os elementos, o pão e o vinho, era apenas uma representação do corpo e do sangue de Jesus. Mas Lutero, como era meio nervoso, tal, aquele negócio, um temperamento assim mais sanguinário, mais sanguíneo, né? O que ele fazia? Ele, nervoso, ele falava muitas coisas que às vezes brigava com o Zwingli e ambos ficavam ali discutindo teologicamente assuntos que muitas vezes não chegavam a um denominador comum. Cada um ficou com seus conceitos. Mas o Zwingli entendia o seguinte, o Zwingli entendia que a transubstanciação não era boa e nem também a consubstanciação. Aí o Lutero falava assim, não, mas é realmente assim, no momento da oração, Jesus está presente fisicamente ali no pão e no vinho, né? Aí Zwingli falava que não e tal, ele falava não, então você está comendo aí. Então o Lutero falava que comia realmente o corpo e o sangue de Jesus. Então até Lutero ele se embaralhou nessa questão, né? O ser humano ele é falho e às vezes também em doutrinas assim ele consegue interpretar de forma errada, né? Essa é a ideia. Então a gente vai ver que tanto na tradição romana, né, da Igreja Católica Romana, quanto também na tradição protestante, a gente vai ver que Lutero ele teve essa questão de querer consertar uma coisa e acabou trazendo outro problema. Então, o que a gente fala? A ceia do Senhor, os elementos, né, não é nem transubstanciação e nem consubstanciação, nenhum dos dois. Nem o corpo, nem o sangue, o vinho, né, e o pão se transformam no corpo, nem também Jesus ele vem fisicamente ali no pão e no vinho no momento da ceia. E isso são doutrinas que realmente não condiz com aquilo que a palavra de Deus ele diz. Então, uma doutrina modificada é a consubstanciação. Mas qual é a natureza mesmo da ceia? Né? É aquilo que a gente acredita. Qual é a posição pentecostal de muitas igrejas também tradicionais e muitas igrejas aí? O que eles acreditam? Aquilo que a gente acredita. A gente entende que o pão e o vinho eles não se convertem fisicamente no corpo, nem tampouco no sangue. Nem Jesus também está presente apenas no momento ali, fisicamente, no momento da oração. O que a gente acredita? É que tanto o pão quanto o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Pronto, são símbolos, tá bom? Porque Jesus ele estava falando de algo ali simbólico para a gente entender a simbologia. Aí a gente vai mostrar assim que a ceia, então qual é a mensagem da ceia? Ela tem uma enfatização de quê? De um aspecto memorial. Né? A gente está fazendo ali de algo simbólico que tem um aspecto memorial.
né? A gente vai estar ali lembrando do Senhor. Então, para que serve a ceia? Para a gente estabelecer um memorial, lembrar, né? No aspecto memorial da ceia, é lembrar que o Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Isso, sim, que é o que nós entendemos. Então, esse entendimento é o que mais se enquadra no Novo Testamento. Não transubstanciação e nem consubstanciação. E quando a gente fala de memorial, escute bem, a gente fala de memorial, a gente está falando de uma palavra grega que se chama anamnésias, né? Que quer dizer memória, memorial, de lembrar. Porque é sempre feito a ceia, é celebrada a ceia, para a gente estar lembrando de quem? De Cristo. Lembrando do sacrifício, lembrando daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, esse é que o Paulo vai dizer, né? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, sucessivamente. Mas como que é celebrada a ceia? Qual é a rotina da ceia? Nos tempos primitivos, e até algumas igrejas até hoje, é feito semanalmente. Em outras, quinzenalmente, e outras mensalmente, como é em a maioria das igrejas pentecostais, batistas, né, e tradicionais, elas celebram mensalmente, né? E quem é que participa da ceia? Quem participa da ceia do Senhor são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E as igrejas, né, elas colocam para que os membros, seus membros, aqueles que foram batizados da primeira ordenança, lembra lá da primeira ordenança? Que foram batizados, eles participam da ceia do Senhor. Esses sim são que participam. Então é muito importante, é um memorial. Nós temos esta posição que é um memorial. E os elementos simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então a maioria dos evangélicos, eles entendem isso aí. A maioria eles entendem que a ceia é sim um memorial. Não que Jesus ele realmente se transforma, está comendo sangue, né? Comendo o corpo e bebendo sangue, de jeito nenhum. Né? A gente está falando aqui de algo que Jesus mesmo ele disse que era em memória. Paulo também fala em memória, fazer em memória do Senhor Jesus. Então essa é a nossa posição. Tá bom? A natureza da ceia é isso. É em memória, é simbólico. É algo simbólico e espiritual, que não deve ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Existe sim uma reverência muito grande, uma responsabilidade muito grande na ceia. Por isso que Paulo ele vai escrever lá aos Coríntios para corrigir certos tipos de comportamento que estavam tendo na ceia, porque eles não estavam dando valor à simbologia da ceia. De jeito nenhum. Eles estavam fazendo de qualquer maneira, achando que Deus recebe de qualquer maneira. E não é desse jeito. Nós fazemos para Deus, devemos fazer para Deus, fazermos com reverência, com total responsabilidade e reverência. Então, a natureza da ceia é isso. Para a gente entende que é feito em memória, é algo simbólico. Não precisa colocar, a gente não está dizendo aqui que é um sacramento, que é um novo sacrifício. Todo dia que vem a ceia é um novo sacrifício. De jeito nenhum. O sacrifício, Cristo já fez na cruz do Calvário. A gente vai o quê? Lembrar, né, a sua morte e ressurreição, do ato que ele fez por nós, nos salvando, nos libertando do poder do pecado e do poder do mundo, tá bom? Então, o primeiro ponto da lição é esse. Olha só, o segundo ponto da lição, o tópico da lição, é falar sobre o propósito da ceia. Talvez alguém esteja na igreja, alguém está ali servindo ao Senhor, mas está sem saber, né? Não sabe qual é o propósito, está ali sem entender, porque existem muitas pessoas assim, que estão na igreja, estão em uma determinada congregação, igreja, e não sabe nada, está ali por estar, né? Está por estar, e isso é um perigo. Devemos entender o propósito. Então, qual é o propósito da ceia do Senhor? É o segundo tópico, fala, ó, o primeiro subtópico fala celebrar a expiação de Cristo. Celebrar a expiação de Cristo, tá vendo? Por isso que eu falei que é uma festa, é uma celebração. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, né, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando a gente fala de anunciar a morte do Senhor, estamos falando o quê? Desse memorial, de lembrar e anunciar a morte de Cristo. Está falando do sacrifício de Cristo, vicário na cruz do Calvário. E quando nós falamos desse sacrifício,
para o cristão, o que vai remeter primeiro a ele? O quê? Em um ato de ação de graças. Ele vai agradecer a Deus por este ato, pelo Senhor Jesus ter salvado ele, ter libertado, ter tirado ele das garras do inimigo e também das garras do pecado. Por isso que a ceia está celebrando a expiação de Cristo, que Cristo ele nos comprou, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O que quer dizer essa expiação, esse resgate? Está falando sobre o triunfo de Cristo sobre a cruz, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Então Jesus, ele é vencedor. Então toda vez que um cristão ele participa da ceia do Senhor, ele vai estar ali celebrando: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu tudo. Cada dia ele está ali celebrando isso ao Senhor Jesus. Ele vai lembrar que ele foi justificado pelo sangue de Jesus. E sabe o que é justificado? Jesus ele fez isso, nos justificou. Nós éramos perdidos, condenados, inimigos de Deus. Aí Jesus foi lá e nos justificou. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós éramos inimigos. Inimigos declarados de Deus. Aí Paulo vai dizer que por meio da morte de Jesus e ressurreição, o que Cristo fez? Ele nos reconciliou com Deus. Olha que maravilha. Nos reconciliou. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos uma vida totalmente diferente daquela que tínhamos lá no passado. É isso que Paulo vai dizer nas suas cartas, aos Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios. Ele vai dizer sobre isso, sobre esse resgate. E essa expiação de Cristo foi para nos justificar e nos tornar amigos de Deus, nos reconciliou. Porque quando o primeiro homem pecou, nós fomos o que? Nós saímos da presença de Deus, mas através da morte e ressurreição de Cristo, nos reconciliamos com o Senhor nosso Deus. E a ceia para que serve? Para que serve a ceia nesse sentido? Para a gente celebrar a morte de Cristo, a expiação de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus, para mostrarmos que nós temos hoje um dono que é o Senhor Jesus. Ele foi lá e nos comprou como antigamente as pessoas compravam os escravos em covios no mercado. Comprou não para sermos mais escravos, mas para sermos livres, livres para servir ao Senhor nosso Deus. Está vendo aí? Então, a ceia do Senhor, a celebração da ceia, é para nós proclamarmos a vitória do Senhor. Dizemos que o Senhor, ele sempre foi, sempre será vitorioso. E, por meio do seu sangue, ele nos resgatou, nos comprou, nos resgatou da lei do pecado e da lei do pecado, porque o Senhor Jesus foi ele que fez isso por nós, não foi o homem. Então, a ceia serve para celebrarmos a expiação de Cristo. Os nossos pecados só foram perdoados através de Jesus. Nenhum homem tinha condição alguma de perdoar pecado. Nenhum homem. Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo? Todos os homens pecaram. Mas por meio de um homem entrou o pecado. Mas por meio de Jesus Cristo entrou a vida, o Cordeiro de Deus. Ele que é a vida. Então, através da ceia, você está celebrando, dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me resgatou, eu era um perdido, eu estava totalmente condenado, mas hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor é o Deus, o meu libertador, o meu salvador. Tá bom? Então, confia nisso, acredite nisso, que na ceia você está celebrando ao Senhor Jesus, a vitória do Senhor Jesus. E o segundo subtópico fala sobre, propósito da ceia do Senhor, proclamar a segunda vinda de Cristo. Tá vendo? A segunda vinda de Cristo. Então, a ceia vai ter esse aspecto do passado, que nós falamos agora, do memorial, um ato de ação de graça, e agora numa perspectiva futura, proclamar a vinda do Senhor. Por que segunda vinda? Porque Jesus já veio a primeira vez. Ele veio para quê? Para nos resgatar. Veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi e disse que ele voltaria para buscar a sua igreja.
E quando ele for voltar a buscar a igreja do Senhor, toda vez quando ela participa da ceia, ela está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Tá vendo? Então, todos os meses nós celebramos ao Senhor a ceia, acreditando que o Senhor Jesus ele vai vir. Nós cremos que ele vai vir, porque nós temos esta esperança do Senhor Jesus. Quem fez essa esperança, quem deu essa esperança para a gente, não foi o homem, foi o Senhor Jesus. E nós acreditamos que um dia ele vai vir para buscar a sua igreja, tá vendo? Então, existe este aspecto futuro, escatológico, na ceia do Senhor. Então, quem celebra a ceia, quem participa da ceia, não tem essa visão, essa noção escatológica do futuro que o Senhor Jesus vai vir buscar, está perdendo tempo. Porque o nosso olhar aqui é para o futuro, para a vinda do Senhor Jesus. É por isso que Paulo vai dizer que esta esperança de Cristo, da vinda de Cristo, ele chama de bendita esperança. Nós aguardamos a bendita esperança. Infelizmente, muitas pessoas já não aguardam mais essa esperança, né? Estão ligados mais às coisas terrenas, às coisas existenciais, materialistas, esquecendo que Jesus Cristo ele vem nos buscar. Se a gente for esperar em Jesus, irmãos, apenas as coisas deste mundo, nós somos os mais indignos de todos os pecadores. Mas nós aguardamos sim a vinda de Jesus a qualquer momento. E o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar e nós seremos arrebatados para morar com Jesus na glória. Se não formos arrebatados, nós podemos partir e morar com o Senhor na glória. Então, quem é que aguarda aí? Quem tem esse olhar aguardando a vinda de Cristo? É a sua igreja. Por isso que Paulo orienta a igreja de Corinto. Olha, eu vou falar a maneira certa. Nós temos que olhar para a vinda do Senhor Jesus. Aguardar esta vinda do Senhor Jesus. E lá no Apocalipse, no final do Apocalipse, você vai ver que vai dizer, aquele que crê, aquele que ouve, diz venha. E diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tá vendo? Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 15, capítulo de número 15, versículo 51 em diante, vai dizer assim, ó, digo-vos, pois, o mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados. Tá vendo? Olha que maravilha. A vinda de Jesus é certo, é mais certo do que 2 mais 2 são 4. A igreja do Senhor, ela anseia, ela acredita nisso, nessa esperança, que a qualquer momento o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que ele comprou com seu sangue. Então, quando você participa da ceia, você está dizendo, olha, eu sei que o meu Senhor Jesus, ele foi, e em breve ele vai voltar. Tá vendo? Então, vamos acreditar nisso, entender que a qualquer momento Jesus vai buscar a sua igreja e que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos de passagem. De passagem. Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja. E você crê nisso? Você crê na vinda de Jesus? Você crê que Cristo vai vir buscar a sua igreja? Então, se você não crê, creia que Jesus ele vai vir para buscar o seu povo. Tá bom? Ele vem sim, porque ele prometeu. E ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu, né? O nosso Senhor, ele prometeu, ele tem poder para cumprir. Porque a nossa pátria não é aqui na terra. É nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha só, vamos lembrar, o propósito da ceia, um dos propósitos é proclamar a vinda do Senhor, o futuro, aguardando o Senhor Jesus. E o terceiro propósito, qual é? Celebrar a comunhão cristã. Celebrar a comunhão cristã. Tá vendo? É aquilo que levou Paulo a escrever aos Coríntios. Porque lá em Coríntios estava uma bagunça. Comunhão ali não estava havendo de jeito nenhum. No momento da ceia, que era um momento de comunhão, o que estava fazendo? Não estava tendo comunhão, né? Um levava mais, levava menos, comia da hora. Não estava tendo aquela comunhão entre os irmãos, porque os irmãos estavam divididos. E Paulo ele vai reclamar aquela igreja. Foi Cristo dividido? Não, para com isso. Negócio de divisão não dá certo. E Paulo vai reclamar, vai repreender fortemente aquela igreja, porque era uma igreja que estava dividida, não entendia realmente o propósito de Deus. E isso é um perigo
muito grande. Mas quando nós participamos da ceia, é um momento de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus, né? Na vertical, comunhão com Deus. E em segundo, comunhão entre os irmãos na horizontal, né? E faz uma cruz. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Jesus, ele disse que nos dou o mandamento, 2 mandamentos Jesus deixou, né? Resumindo, os 10 em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a comunhão vai ser a liga. A comunhão vai ser isso, a liga, mostrando que realmente os cristãos são servos do Senhor Jesus, é somente através da comunhão. Mas a igreja de Corinto não estava tendo comunhão. A igreja de Corinto estava completamente fora dos propósitos de Deus. E Paulo, ele vai reclamar isso. Aí a ceia vai ser isso, a festa da comunhão, né? Onde todos se reuniam ali, tinha um clima fraterno de comunhão, estava entre os irmãos, estavam reunidos ali participando da ceia do Senhor, lembrando do Senhor, adorando todos juntos ali, mostrando que realmente quem foi que fez isso foi o próprio Senhor Jesus. Não foram eles, foi o próprio Senhor Jesus. Mas quando a igreja ela está dividida, é complicado. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando também em o reconhecimento da proclamação de Cristo, né, no presente. É um reconhecimento e proclamação da nova aliança. Quem está em Cristo Jesus, ele entende isso. A comunhão, né, é o reconhecimento e proclamação da nova aliança. Estou aqui proclamando minha nova aliança com Cristo. Meu estado atual é com o Senhor. Comunhão com Deus, com Jesus. E comunhão agora com os irmãos. Por isso que eu sempre digo, você que está em comunhão com Cristo, com a igreja, né, é batizado, precisa participar da ceia do Senhor. Participar da ceia, porque é uma prova de comunhão cristã. Está mostrando que está unido. A igreja do Senhor, ela é uma. A gente está sempre falando na lição, falando que a igreja é o corpo. E no corpo há uma comunhão entre os seus membros. Olha, não existe metáfora, simbologia mais perfeita do que esse da igreja de Cristo com o corpo. Com o corpo. Mostrando, sim, a comunhão. Então, lá em Corinto, não existia essa comunhão, mas Paulo quer mostrar o quê? E desde a igreja primitiva já existia esta comunhão, o clima de comunhão. Todos eram comuns, estavam juntos na palavra, na oração e no partir do pão, na koinonia, a palavra grega koinonia. Era a comunhão. Então, é importante, sim, todos estarem em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, porque quem ama o seu irmão, que está em comunhão com o seu irmão, ele tem sim convicção, né, que ele está com o Senhor Jesus, livre, né, de tudo aquilo que não pertence, toda divisão, intriga, litígio, tudo aquilo que não pertence ao Senhor Jesus. Mas quando na celebração existe essa questão de litígio, de briga, né, como na igreja tem briga, litígio, essas coisas, perde completamente o sentido da ceia. Perde completamente. Como que a pessoa tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seu irmão? É aquilo que a Bíblia diz, né? Se você diz que tem comunhão com Deus, né, que ama Deus, que não vê, como é que e não ama o irmão que não vê? É um dilema completamente complicado. Então, a comunhão, ela é sim a mestra que mostra que realmente nós somos filhos de Deus. Então, qual é o outro propósito da ceia? É celebrar a comunhão cristã. Nós estamos unidos, nós somos um. E quem foi que pediu para que nós fôssemos um? O Senhor Jesus, quando ele orou ao Pai, lá na oração sacerdotal, disse: Pai, eu rogo por estes, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Olha aí, tá vendo? Unidade, comunhão, koinonia. Então, este aspecto é muito importante na ceia do Senhor. Tá beleza? Tá tranquilo? Vamos agora adiantar? O terceiro, ainda falando o terceiro tópico da lição, vai falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Como é esse modo de celebração? Em primeiro lugar, primeiro tópico, o que é participar indignamente? O que é, né? Paulo vai dizer que ele participa indignamente do corpo e do sangue. O que é participar indignamente, né? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Aí vai dizer que o termo português indignamente é a tradução do advérbio, né, grego anarios, um advérbio que indica a maneira ou modo como se faz uma coisa
ou um conjunto, ou um adjetivo indica o estado. Era o estado como eles faziam. A igreja de Corinto era fazia completamente errado, fazia de forma indigna. Como? Uns levava mais, enquanto aqueles que não levavam nada ficavam sem comer. Uns comiam e embriagavam. Olha como é que estava fazendo. Até embriagando, é brincadeira? Agora me diga, qual era o sentido, o significado espiritual que eles tinham? Nenhum. E isso quando Paulo ele trata também desse assunto, né? Participar da ceia de forma indignamente. Tá vendo? Ali existia indisciplina, desordem, não esperavam uns pelos outros, né? Os que tinham mais comiam mais, os que não tinham, né? Então não tinha comunhão, não tinha reverência, não tinha nada disso. E isso era complicado. Isso, né? Que um dos fatos que Paulo está falando de participar indignamente. E essa questão de embriaguez era um negócio muito sério. Imagine qual era o sentido místico que aqueles irmãos tinham. Me fala aí, nenhum. Eles não entendiam nada, eles estavam fora do propósito, né? Não entendiam o modo de celebrar, não entendiam a forma, estava ali celebrando algo por celebrar, comia o pão e bebia o vinho. Pronto. Era isso que eles faziam, comia o pão e bebia o vinho. Pronto, era isso que eles entendiam. E quando a pessoa ele faz isso, Paulo vai dizer, por isso há muito entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Tá vendo? As consequências. Então, não levava a sério, não existia seriedade na vida daqueles irmãos ali em Corinto. Então, Paulo ele vai reclamar de uma forma grave, advertir aqueles irmãos, porque existia um modo, sim, de celebrar a ceia, de participar da ceia. Qual era o modo certo? E Paulo vai dizer, né, no segundo tópico da lição, subtópico, uma celebração reverente, né? Aí vai, se um lugar de um advérbio indica um modo ou maneira, Paulo também estava usando um adjetivo que indica estado, qualidade e natureza. Então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém era digno. Aí vai dizer, vamos ver, né? É verdade que não participamos da ceia porque somos dignos, mas pelas graças de Deus ou pela misericórdia de Deus. Mas Paulo, quando está falando aí, está dizendo na forma como eles faziam, do jeito que eles faziam, do estado que eles estavam. Por exemplo, participavam da ceia, muitos participavam da ceia, que não estava digno, que estava o quê? Em pecado, não havia confessado seus pecados, estavam praticando coisas que não agradavam ao Senhor. E se você for olhar em Coríntios, nos capítulos anteriores, Paulo reclama muito a respeito de pecados sexuais que existiam na igreja de Corinto. Muitos e muitos e muitos. Fornicação, prostituição, adultério, incesto, e muitos e muitos e muitos. E isso estava falando, Paulo queria dizer o quê? Celebrar participando de forma indigna. Isso estava trazendo o quê para eles? Né? Ia trazer juízo, porque Deus é um Deus santo, que requer santidade. E quando a gente fala da questão de celebrar, de participar da ceia de forma digna, né? É isso aí. Confessar os pecados. Muitos não haviam confessado, muitos estavam participando de qualquer jeito, achando que estava fazendo apenas comendo pão e bebendo vinho, e estava trazendo condenação sobre si. E isso é perigoso, muito perigoso, porque muitos ali estavam cometendo pecado deliberado e mesmo assim participando da ceia, achando que era um ato normal, corriqueiro, né, sem sentido nenhum. E isso é um perigo muito grande. Então a celebração deve ser reverente. Existe sim uma espiritualidade, uma mística. E nós estamos ali lembrando a morte do Senhor, em comunhão com o Senhor Jesus e com os irmãos, e anunciando a morte do Senhor. Então, é um momento espiritual, não é qualquer momento, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É um momento espiritual que exige o que? Santidade por parte daquele que participa. Participar de qualquer jeito não dá certo. Vai trazer consequências para a vida da pessoa. Então vamos agora para o terceiro subtópico e o último, que fala sobre uma celebração festiva, né? O modo de celebrar a ceia do Senhor. Uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição e não um seu funeral. Então é alegria, porque já porque Jesus morreu e ressuscitou, é a nossa alegria estar na morte e ressurreição de Jesus. Ai de nós se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus. Ai de nós.
Então, como é que a pessoa que participa deve estar? Com o coração alegre, demonstrar alegria, prazer, estar servindo ao Senhor. Quem é crente, que ainda não participou da ceia, que não se batizou, que por N condições não participa ainda, ele deve estar com o coração ardendo dentro dele para participar deste momento tão glorioso, tão especial da igreja. Né? Deve ser um ambiente de alegria e também de reverência. Olha que maravilha, você participar da ceia do Senhor, dizer: Senhor, eu estou aqui, no nosso caso, né, que é de mês em mês, Senhor, mais um mês eu passei, eu venci, passei diante de Ti, estou aqui para proclamar a Tua vitória, né, a Tua morte e ressurreição na cruz do Calvário e também a minha salvação. Olha que maravilha, celebrar todos os meses, estar ali lembrando do Senhor, participando dessa grande festa. Por isso que Paulo diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, que nós possamos entender isso, você possa entender que existe sim essa questão da ceia como símbolo. A ceia não salva ninguém, a ceia não purifica ninguém, né? Vai fazer de jeito nenhum. É apenas um memorial, né? Um memorial de Cristo, né? Da morte de Cristo e também da perspectiva futura que nós um dia iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E fechando, é uma celebração festiva. Então, quando você participar da ceia do Senhor, saiba que você está ali para agradecer ao Senhor. Né? Vai com alegria, celebre com alegria, coração aberto, entendendo que o Senhor Jesus, Ele te salvou e te libertou. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.